Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Gol geração 4 com direção hidráulica fazendo um roncado, uma zoada, um barulho, um zunido todas as vezes que funciona o motor. E esse barulho, esse roncado se percebe ainda mais quando esterça o volante para a direita ou para a esquerda, tá bom? Então esse barulho é percebido ainda mais, tá ok, pessoal? Então, o que é isso e como solucionar o problema? Lembrando que essa dica vai servir para toda a linha Volkswagen, tá bom? Gol, Paraty, Saveiro, Voyage, Fox, Polo, né? CrossFox, Pencefox, tá certo, pessoal? Todos eles sem exceção, desde que possua direção hidráulica, tá bom? Vai servir apenas para direção hidráulica. Se for direção elétrica, não serve, tá bom? Essa dica também pode ser aplicada para todos os outros veículos de todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, desde que também possua direção hidráulica, tá certo, pessoal? Esse carro aqui, ele é um Gol geração 4, o ano dele é 2012, tá certo? Ele tem direção hidráulica e ele está com esse problema, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês o que é, né, assim, tudo que faz esse sintoma, né? Como de costume sempre falo, quem acompanha o canal sabe que eu procuro falar tudo que faz o sintoma. E em seguida eu vou falar também qual é a solução do problema, tá bom, gente? Então deixa eu funcionar o motor do carro aqui para vocês poderem ver aqui. Eu acho que daqui de dentro já vai dar para vocês ouvirem aí o barulho, tá? Vamos lá, vamos funcionar. Funcionei o motor. Se vocês atentarem ouvirem bem no fundo do vídeo, vocês vão ouvir o roncado. Daqui a pouquinho eu vou lá na frente, lá no motor, para vocês ouvirem. Eu vou tentar movimentar aqui o volante também. Eu vou ficar em silêncio agora, vou parar de falar. E vocês observem, tá? O som. E depois que eu esterçar o volante, vocês vão perceber alguma mudança, alguma diferença. Vocês vão perceber que para e depois continua. Deu pra perceber, gente? É bem sutil, tá bom? Deixa eu ir aqui fora. Vamos aqui fora para vocês perceberem. Quando o motor aquece, pessoal, esse barulho agrava ainda mais. Dá pra ouvir, ó. Tipo assim, é um barulhinho parecido com isso que eu tô fazendo. Percebam. Tem hora que o barulho para, mas tem hora que ele aumenta a intensidade. O escapamento do carro também tá furado, então tá atrapalhando um pouquinho de vocês ouvirem, mas dá para ouvir. Certo? Deixa eu mexer aqui no volante do carro. Perceba aí, pessoal, quando eu mexo o barulho para, ó. Mexi, ó. Parou, ó. Soltei o volante, ó. Continua. Beleza, pessoal? Então, eu acredito que dê para perceber. Deixa eu desligar aqui o motor para a gente poder conversar e eu explicar para vocês melhor o que pode estar acontecendo. Então vamos lá, gente. É o seguinte, esse barulho, como eu mostrei para vocês, esse barulho ao qual eu estou me referindo, que é parecido com esse barulhinho, é muito semelhante com esse som que eu estou fazendo, tá? Então, gente, o que acontece? Algumas situações no carro faz com que esse barulho ocorra. Esse barulho é no sistema de direção hidráulica, tá bom? No sistema de direção hidráulica. Então, a primeira coisa que faz aí esse barulho acontecer é o fluido, tá? O óleo de direção hidráulica baixo no nível. Mas percebam que esse aqui, ele não tá baixo, tá? Ele não tá baixo. Ele tá no nível, tá?
que é o nível mínimo, e o nível máximo ele está no nível, tá certo? O óleo o fluido aqui, aparentemente a gente olhando, percebam ali, ó, tá? Não demonstra que tá tão contaminado assim, apesar de ser ainda muito provavelmente o óleo original. Já a gente vai chegar no assunto aí, vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, se o fluido de freio, ó, se o fluido ali da direção hidráulica, se o óleo da direção hidráulica tiver baixo ali, ele faz esse barulho, ele pode ficar fazendo aí esse barulho. E aí quando você completa o nível, coloca o óleo aqui, o barulho para, tá certo? Só que o que é que acontece? Sistema de direção hidráulica não é para baixar óleo. Se ele está baixando o óleo, ele tem vazamento, ou pela mangueira aqui, pela braçadeira conexões, né? Ou a tubulação, a mangueira em algum ponto vai estar rachado, vazando óleo, ou a própria caixa de direção hidráulica lá, ela tem umas coifas de proteção na lateral dela, não dá para mostrar daqui, não dá para mostrar, deixa eu ver se dá para mostrar, tá vendo aquela coifa ali, ó, tá? Ali dentro daquela coifa ali tem uns reparos ali, que é para justamente evitar que a caixa de direção dê vazamento, tá? Aquela coifa é apenas um porta-poeira, um guarda-pó, para proteger apenas de entrar poeira externa, né, para ali para dentro do sistema. Mas o que protege ali, o que segura, o que retém o óleo ali dentro, são os reparos que tem ali. Então, quando esses reparos estouram, a caixa de direção começa a vazar óleo também. E o óleo fica acumulando ali dentro dessa coifa aí de borracha, dessa sanfona aí. Muitas vezes, a pessoa nem percebe porque o óleo está acumulando, nem pinga no chão. Quando a pessoa mexe naquela coifa, aperta ela um pouquinho, assim, ela espirra óleo para todo lado, porque ela está enchendo de óleo ali, tá certo? Quando já está muito cheia, muito ali, muito cheia de óleo, aí sim ela começa a pingar uma gotinha ou outra de óleo no chão ali da garagem da sua casa. Mas o fato é que ele começa vazando um pouquinho e você não percebe, você apenas percebe que está baixando o nível aqui, e quando chega no nível mínimo, abaixo do mínimo um pouquinho, o carro começa aí, a bomba de direção hidráulica começa a fazer esse som que faz a bomba de direção hidráulica, tá bom? Então se o nível de óleo baixar, a bomba faz esse roncado, parecendo um rolamento estragado, tá certo? Então pode ser, como eu já falei, caixa de direção estourada, o reparo, conexões de mangueira, braçadeiras ou própria mangueira rachada, tá certo? Para baixar o óleo, tá bom? A outra coisa aí, fora óleo baixo, fora vazamento de óleo, é um defeito da própria bomba de direção hidráulica, tá bom, pessoal? Bomba de direção hidráulica aí já no final da vida útil, já com algum desgaste ali dentro, tá certo? Ela pode sim fazer esse barulho aí, esse roncado, tá certo, pessoal? Então, solução aqui para se for um problema da bomba de direção hidráulica é o conserto da bomba, o recondicionamento, o conserto dela. Tem peças dentro, né, que pode ser substituída. A bomba é essa aqui, tá, pessoal? Tem essas duas mangueiras entrando aqui, tá certo? Ou a substituição por uma outra nova, tá bom? Se o problema for vazamento, é a substituição dos canos, da tubulação que estiver vazando, rachada. Se for a braçadeira, substituição da braçadeira. Se for caixa de direção vazando, então você pode substituir a caixa de direção ou fazer o recondicionamento, fazer o conserto, fazer o reparo, porque também tem, tá bom? Tem como fazer e fica bom. Sai mais barato, inclusive, tá bom, gente? Então, a solução é isso, beleza? Agora tem um outro detalhe também, que eu tava comentando aqui um pouco, no começo eu tava falando aí, eu falei um pouquinho sobre o óleo. O que é que acontece? De repente você pode estar perguntando, Sérgio, mas o óleo muito velho demais, muito contaminado, pode fazer esse problema, ocorrer esse problema aí de barulho, né, de roncado, de ruído aí no sistema de direção hidráulica? Pode, tá certo, pessoal? Pode sim, tá bom? Se o óleo estiver muito contaminado, tá certo? Ele pode ali dar um problema dentro da bomba de direção hidráulica, tá certo? Ela tem umas válvulas aí de retenção, as válvulazinhas nela, né, de regulagem de pressão e tudo, e aí ela pode ali prender por conta de sujeira, ela pode, ou seja, a bomba pode ser danificada por conta de óleo velho demais, contaminação no óleo, pode sim, tá certo, pessoal? Pode ocorrer. Aí vem a segunda pergunta, se eu trocar o óleo, se eu colocar um óleo novo, resolve o problema? Nem sempre, na grande maioria das vezes, na grande maioria esmagadora das vezes não resolve mais, tá certo? Mesmo você trocando óleo, substituindo o óleo, o problema não vai ser solucionado porque a bomba já danificou, justamente porque rodou muito tempo com o mesmo óleo contaminado, óleo que
Porque esse óleo ele serve tanto para fazer a pressão ali do sistema funcionar, e ele como ele também lubrifica, pessoal. Ele tem as paletas ali dentro da bomba, né? O sistema da bomba ali, o eixo, tudo é lubrificado pelo próprio óleo que é ali mandado com pressão para a caixa de direção funcionar, tá bom? Então ele tem essas duas funções. Então o óleo contaminado ele vai sim provocar um desgaste precoce, tá certo? Um desgaste precoce aí no sistema, tá certo? Agora, esse assunto é meio polêmico, tá certo? Porque a grande maioria das montadoras, dos fabricantes, não recomenda a troca do fluido, a troca do óleo da direção hidráulica. No manual eles não recomendam, a grande maioria esmagadora das marcas, se você pegar o manual, não vai recomendar, tá certo? E até mesmo alguns profissionais da área dizem, não precisa trocar não, só quando é defeito, aí de algum vazamento que fizer um reparo na caixa de direção hidráulica ou na bomba de direção, a gente troca o óleo, tá certo? Mas aí é aquela coisa que eu sempre falo também, eu uso o mesmo princípio para a caixa de marcha. Imagine você, se você comprar o carro zero, você vai passar 10 anos aí com esse carro usando, certo? Usando muito ele, tá? E você vai passar 10 anos com o mesmo óleo, o óleo ali preto, contaminado ali, né? E você vai passar, tá certo? Então se você puder trocar, lógico que o sistema vai trabalhar melhor, tá? Isso aí é fato, isso é fato. É só você usar, se você for totalmente leigo no assunto. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, o que é que você acha, né, que acontece? Você acha que o sistema de direção hidráulica trabalha melhor, trabalha mais leve, trabalha melhor com óleo velho ou com óleo novo? Tá bom? Se sua resposta é com óleo novo, então você concorda comigo, tá bom? Agora, lógico, não é para estar trocando óleo constantemente igual se troca óleo de motor, tá bom? Uma quilometragem aí entre 80 e 100 mil quilômetros rodados, no máximo entre 80 no mínimo e 100 no máximo, é uma boa quilometragem, tá certo? Na minha opinião, lógico, para se substituir o fluido, para se substituir o óleo da direção hidráulica. Quando você for fazer isso, procure sempre profissionais qualificados que trabalham aí com o sistema hidráulico de carro, sistema de bomba hidráulica, de direção hidráulica, para fazer essa manutenção, tá certo? A manutenção seria o quê? Seria lavar esse reservatório, tirar o reservatório fora, lavar, tirar toda a contaminação, né, que junta no fundo dele e tal, tirar, tá certo? Fazer uma inspeção visual de toda a tubulação, ver se tem vazamento, enfim, ver se está tudo ok. Não tendo vazamento, substituir-se o óleo por um óleo recomendado pelo fabricante, tá certo? Do carro, pelo óleo da mesma especificação do que vem no carro, do original. Tá bom, pessoal? De preferência o original recomendado pela marca. Se não encontrar, mas que seja com a mesma especificação de um outro fabricante, mas que seja a mesma especificação do original, tá bom? Então, gente, como eu falei, esse carro está fazendo esse problema e o defeito aqui é a bomba de direção hidráulica, tá bom? E se a gente trocar esse óleo da direção hidráulica, vai resolver o problema? O carro vai parar de fazer o barulho, o roncado, o ruído que está fazendo aqui na bomba de direção hidráulica? Gente, pode ser que pare e pode ser que não, tá certo? Pode ser que sim e pode ser que não. A única forma de saber realmente é fazendo a substituição do fluido, colocando o fluido novo, tira esse reservatório, lava o reservatório, troca o fluido para ver o comportamento, para ver se ele vai voltar, se vai resolver o problema. Esse carro está com 117 mil quilômetros rodados e muito provavelmente esse óleo nunca foi trocado, tá bom? Então, assim, na minha opinião, valeria a pena fazer essa tentativa, tá? Já que manutenção de caixa de direção hidráulica, bomba de direção hidráulica, geralmente são, assim, um pouco caras, né? Um pouco altas, né? E esses valores vai depender também da região que você esteja, do profissional que vai mexer. Então, ele vai alterar, vai mudar esses valores, mas assim, é alto, tá bom? Geralmente, para fazer uma revisão da bomba de direção hidráulica dessa aqui, abrir, trocar reparos com manutenção, com mão de obra e tudo, fica em média aí uns 500 ou até mais, né, para fazer, e sendo que você gasta muito menos que a metade para trocar o óleo, né, o óleo aí do sistema de direção hidráulica. Então eu acredito sim, eu acho sim que vale a pena, na minha opinião vale a pena fazer uma tentativa para ver se vai resolver, tá certo? Caso não resolva, aí já sabe que tem que de todo jeito trocar a bomba de direção hidráulica. E detalhe, como você já trocou o óleo já está novo, o sistema já está limpo, lavado,
não vai precisar botar um outro óleo. O óleo que já colocou no sistema reaproveita, tá bom? Que você vai mexer apenas só na frente aqui, tirar a bomba fora para fazer o reparo, mas toda a tubulação fica cheia com óleo novo, o reservatório fica ali, tudo certinho, e apenas faz a manutenção da bomba e resolve o problema e remonta, tá bom? Então vale muito a pena fazer a tentativa, tá bom? No caso do nosso cliente aqui, ele não vai querer mexer agora nessa parte de direção hidráulica, tem outros problemas aqui para resolver no carro, de prioridades, tá certo? Ele vai prolongar um pouco mais e depois, em outra oportunidade, se fará aí essa manutenção aí, essa revisão, tá certo? No sistema aí da direção hidráulica, tá bom? O fato é que vocês já sabem o que pode estar acontecendo aí com o carro de vocês ou do carro do cliente de vocês, se caso vocês escutem esse ruído, esse som, esse roncado semelhante a rolamento estragado, e quando esterça o volante para um lado e para o outro, ele muda o som, tá? Então já sabe que é a bomba de direção hidráulica que está fazendo esse som. Nenhum outro componente do sistema de direção hidráulica faz esse ruído, apenas a bomba, tá, pessoal? Agora, o porquê que a bomba está fazendo, aí é que tem que saber, tá bom? Se é um defeito da própria bomba, se é o óleo contaminado demais, o que é que está acontecendo. Mas geralmente, na grande maioria das vezes, como eu já falei, né? Na grande maioria das vezes, na grande maioria esmagadora das vezes, sempre é problema na bomba de direção hidráulica e tem que ser ou substituída ou reparada, beleza? Então, gente, era essa dica que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar aí, por gentileza, deixa seu like, pra gente é muito importante. A gente ajuda com as dicas e vocês nos ajudam com o like de vocês, tá bom? Se você é novo, tá chegando no canal agora, então, por gentileza, se inscreve aí no canal para dar uma força pra gente. Não se esquece de ativar aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Na descrição desse vídeo eu também deixei aí o link do perfil do Instagram para você clicar, conhecer lá o meu perfil, tá começando agora. Se você puder seguir a gente também, eu agradeço demais, tá bom? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.